Olá pessoal, meu nome é Marcela, eu sou pediatra e oncologista pediátrica. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para a gente falar sobre o Covid e as crianças, como dar notícia, como falar para as crianças sobre o Covid. Então, eu tenho tido algumas demandas no consultório de algumas crianças com ansiedade, com os pais tendo uma queixa de como lidar com as crianças no Covid. E tive também no vídeo anterior que a gente falou sobre rotinas, como enfrentar a quarentena, como os pais deveriam agir durante a rotina no Covid. Uma demanda de uma amiga minha que assistiu o vídeo e que mora agora em Rondônia. Ela assistiu o vídeo e a amiga dela falou que estava com uma dificuldade com a filha, que a filha veio fazer a seguinte pergunta para ela: Mãe, se Deus é tão grande, tão poderoso, como é que ele não acaba com o Covid? Por que ele não acaba com o Covid? Então, a partir dessa pergunta e vendo um pouco a ansiedade, como as crianças estão lidando com isso tudo, eu resolvi fazer esse vídeo. Por quê? Eu tenho tido crianças de todas as formas no consultório. As ansiosas, que estão preocupadas e ansiosas com o Covid, as tranquilas, que estão lidando super bem com isso, que estão adorando ficar em casa com os pais, que está tudo bem. As que estão em pânico, que acham que o Covid vai estar na rua, no ar, e que ela não quer nem sair de casa, andar de bicicleta, não quer sair de jeito nenhum com medo do Covid. E também temos as crianças que estão impacientes, que não aguentam mais ficar em casa e querem voltar à vida normal, querem voltar para a escola, querem ver os amigos e que estão cansadas de ficar em casa. Então, como que a gente deve agir com essas crianças? Pensando nisso, eu acabei fazendo esse vídeo para contar um pouquinho para vocês também da minha história de fé, da minha história cristã, de como eu lido com tudo isso. Então, todo mundo me pergunta: nossa, Marcela, como é que você consegue ser oncologista pediátrica? Por que você escolheu oncologia pediátrica? E a resposta que eu geralmente dou é: eu aguento a oncologia pediátrica, eu consigo lidar com a oncologia pediátrica e eu acho que é por Deus. Se não fosse por Deus para me ouvir nas minhas orações, para me dar força, para me fazer ser otimista nas horas difíceis, para fazer eu ter fé nas horas complicadas, eu acho que eu não aguentaria realmente, não conseguiria ser oncologista pediátrica. E eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a oncologia pediátrica, eu acho que eu fui escolhida, eu acho que Deus me colocou na oncologia pediátrica, né? Então, eu sou muito feliz na minha profissão, né? Apesar de todo mundo achar que é muito triste. É triste, tem horas muito tristes, mas a gratificação, curar uma criança é muito gratificante, isso é muito bom, poder ajudar as famílias. Então, para a gente, oncologista pediátrico, a gente tem muito retorno de carinho, de afeto, de atenção que supre os dias ruins e as dificuldades. Mas claro que se não fosse a minha vida de fé, eu acho que seria muito mais difícil. Então, onde começou a minha vida de fé? Eu venho de uma família católica, minha mãe é católica, sempre teve muita fé, sempre orientou a gente dessa forma, que tudo que a gente precisasse se acalmar, para se tranquilizar, sempre foi por oração. E a minha mãe, primeiro exemplo, assim, acho que quando tocou realmente essa questão de fé em mim, eu devia ter uns entre 9 e 10 anos, quando a minha mãe contou a história que ela teve uma crise de asma muito forte, que ela sentiu muita falta de ar numa madrugada e eles moravam numa cidade do interior de São Paulo com poucos recursos. E ela pediu para Deus que curasse ela, que fizesse ela passar daquela noite. Ela disse que queria só respirar e passar daquela noite. Mas que, se possível, se Deus pudesse curar ela para sempre. E ela orou com muita fé e pediu isso para Deus. E desde aquele dia ela nunca teve nenhuma crise de asma mais. Então ela sempre contava essa história pra gente, sempre compartilhou isso com a gente sempre confiou e teve fé e acreditou. Meu pai teve infarto quando eu era criança e ela sempre tranquila e orientando a gente que ia dar tudo certo, que a gente tinha que pedir para Deus e que ele ia ficar bem. E deu tudo certo. Então, a minha vida na minha infância já foi assim, né? Com bons exemplos da minha mãe
ela sempre me dando frases bíblicas para eu lembrar nas minhas dificuldades. Então ela falava: filha, quando você tiver alguma dificuldade, quando você for fazer a prova de vestibular, que era muito concorrido, ela falou: quando você estiver fazendo a prova, se der um branco, se você estiver nervosa, fale as frases: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso através de Cristo que me fortalece. E sempre eu usei as frases que ela falou nas minhas horas de dificuldade, tanto em vestibular, em provas, em corridas. Então eu fiz já algumas provas muito difíceis, com um grau de dificuldade muito grande, que eu achava que não ia conseguir chegar no final. E eu cheguei, no meio da prova, eu falava as frases: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso através de Cristo que me fortalece. E terminei todas as provas, graças a Deus, até hoje, sem machucados. Então eu cresci a minha infância assim, fiz retiro da Igreja Católica, né? Sempre fui uma pessoa que acreditava, que confiava em Deus e que me acalmava sempre na palavra de Deus. Daí eu conheci o Fred, meu marido, e eu era católica, ele era evangélico, e a gente tinha essa dúvida, né, de que religião seguir, né, era uma dúvida nossa. A gente acabou casando na Igreja Católica e depois eu fiquei pensando e pedindo para Deus para decidir o que seria melhor, né? Onde seria melhor criar os nossos filhos, qual seria a melhor religião. E nessa época a gente tinha vários amigos que iam na MEUC, na igreja que a gente frequenta hoje, e a gente resolveu conhecer, experimentar. E hoje a gente está lá, as crianças adoram frequentar a igreja porque tem as atividades para criança, elas gostam de ir no culto. Eu me sinto muito em casa, foi uma igreja que me acolheu e eu hoje, muitas crianças da igreja são meus pacientes, eu tenho grandes amigos na igreja. Então tudo isso eu acho que ajuda muito a gente a enfrentar esses momentos de dificuldade, os meus momentos de dificuldade no trabalho, do dia a dia, na educação das crianças. Então aí é que eu acho que a gente fica mais calmo, a gente tem uma válvula de escape. Então por isso que eu acho que eu consigo ser tão tranquila, ser tão otimista, ter essa fé que eu tenho, porque eu tenho uma rede de apoio, eu tenho muitos amigos que estão sempre me apoiando. Então, voltando às crianças com Covid. Por que eu falei de tudo isso, né, de vida cristã? Porque eu acho que ajuda muito quando a família tem uma fé, quando acredita em alguma coisa, quando a família tem essa religiosidade para orientar as crianças e conversar com elas. Então, o que a gente vai falar para as crianças agora, né, nessa época do Covid? Que às vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por fases difíceis e que às vezes é para um aprendizado, para a gente aprender alguma coisa, que isso pode ser para a gente ficar mais forte depois, para a gente encarar melhor os nossos desafios no futuro. Então, assim, o que eu tenho orientado para os pais no consultório? Primeiro, olhem como vocês estão. A gente é espelho das crianças, né? Então, se a gente está nervoso, se a gente está ansioso, a gente vai passar esse nervosismo e essa ansiedade para as crianças. E se a gente está calmo, as crianças vão ficar calmas também. Então, primeiro a gente buscar ajuda e a gente tentar se centrar e tentar achar um ponto de equilíbrio para a gente poder passar isso para as crianças. E depois, nas conversas com as crianças, o que a gente vai falar? Que realmente o Covid é ruim, que a gente está passando por uma fase, mas que ele vai passar, que isso é passageiro. Está demorando, né? Já estamos alguns meses nisso ainda. A previsão é de um isolamento, de não ter aglomerações pelos próximos meses. Mas que depois de tudo isso a gente vai ser mais forte, a gente vai estar mais unido como família, que a gente está curtindo mais a nossa família, que a gente diminuiu o consumismo, né? A gente está comprando menos, passeando na rua e comprando coisas desnecessárias muitas vezes. A gente está preservando a natureza. Então falar para as crianças que tem menos carro na rua, que as indústrias estão trabalhando não a todo vapor e as pessoas estão poluindo menos pelo fato de ter a quarentena. Então até a natureza está sendo beneficiada com isso. Dizer para elas que a gente agora pode dar valor para coisas mais simples e não só para
eletrônico, para o consumismo, para as coisas que têm valor monetário, e sim as coisas que têm valor entre família, né, as coisas simples, as crianças nos ajudando a cozinhar, a fazer pequenas tarefas do lar, a gente fazendo as coisas juntos em família. Então, para isso a quarentena tem sido boa. Como família, eu acho que tentar mostrar para as crianças que a gente pode se divertir mesmo estando dentro de casa, que um pode ajudar o outro. Então, pequenas tarefas no dia a dia, eles podem aprender até matemática, eles podem aprender a fazer cálculos, né? Alguma coisa assim. E também ajudar a mãe, ajudar o pai, aprender a ser solidário, aprender vários aprendizados podem ter nessa quarentena. E dizer para eles que no final disso tudo a gente vai estar melhor, a gente vai aprender a lidar mais com frustrações. Então, um exemplo que tem acontecido agora, vários aniversariantes, né? Uma das minhas filhas fez 10 anos agora na quarentena. Não teve a festa que ela queria, mas teve uma comemoração, ela teve uma surpresa, ela recebeu vídeo de pessoas que ela gostava. Então, são pequenas frustrações que as crianças vão aprender no futuro a lidar com as maiores frustrações, porque lá fora nossos filhos vão ter frustrações também e vão ser muito piores. Então, as pequenas frustrações também aqui dentro de casa, essa privação, do isolamento da quarentena, também está sendo aprendizado para eles, né? Para a gente e para eles. Então, por isso que eu falei da minha fé, religiosidade, porque eu acho que isso ajuda muito a gente a enfrentar as dificuldades. Eu vejo isso ali na oncologia ou na pediatria geral, né? As famílias que têm uma fé, que têm uma religiosidade, acabam lidando melhor com as dificuldades, enfrentando de uma forma mais positiva, tendo um pouco mais de força, garra para lutar e enfrentar melhor esses desafios. Então, assim, hoje não está fácil para ninguém. A quarentena, o Covid, crise econômica, nós estamos todos praticamente ganhando menos do que a gente ganhava antes. O medo da doença, o isolamento, as atividades escolares que a gente tem que fazer com as crianças, o home office dos pais, as tarefas do dia a dia, né? Então, não tá fácil para ninguém, mas nós somos o espelho deles, então a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar bem para essas crianças ficarem bem também. Então, vamos mostrar para eles que esses aprendizados vão ser bons para o nosso futuro, mostrar para eles que a gente vai crescer com isso. E uma dica que eu dou é na hora de dormir, quando a criança for dormir, deixe eles fazerem a oração. Então, né, agradeça pelo dia, tal. E daí fala, filho, você quer agradecer alguma coisa? Você tem algum pedido? Porque daí ali eles vão falar a angústia deles, a preocupação que eles têm, né? Então ali eles vão dizer se alguma coisa está preocupando ou se alguma coisa eles querem agradecer, e ali às vezes eles mostram essa demanda que eles durante o dia não tiveram tempo de falar, porque na correria do dia a dia não dá. Então, façam essa oração à noite. Daí quando eles tiverem alguma demanda de alguma queixa, né, ou de uma insegurança, de um medo, eu quero pedir pela saúde do vovô, então significa que ele está preocupado com a saúde do vovô. Ora, agradece e tal, né? Pede para dormir bem, para Deus acalmar o coraçãozinho dele, para ter uma noite boa de descanso e que no dia seguinte tenha um dia bom. E no dia seguinte, voltem e entrem nesse assunto da demanda que a criança teve na noite anterior. E daí ali sim, conversa. Você está preocupado com o vovô? Você está preocupado com o Covid, filho? Você está preocupado com alguma coisa? Então ali trabalha aquela demanda que a criança fez na noite anterior no momento da oração. Porque nunca é bom puxar esse assunto importante, um assunto preocupante antes da criança dormir para não perder o sono, né? Mas falar sobre o assunto sempre vai acalmar a criança. E não esqueça, pessoal, uma coisa muito importante agora na quarentena, principalmente, que a gente não tem muito horário para as crianças acordarem, é manter a rotina. É isso que eu tenho pedido. Porque criança que está dormindo bem, se alimentando bem, fazendo as suas atividades em horários, com rotinas, com regras, eles têm enfrentado melhor tudo isso. Então mantenham a rotina,
Eles têm que dormir cedo, acordar cedo, fazer as atividades escolares, ter os momentos de lazer, de diversão também. Então, mantenham a rotina deles e falem para eles que tudo isso vai passar, que é uma fase que a gente está passando e que é difícil, é ruim por um lado, que é boa por outro, que a gente tem coisas boas também que a quarentena nos trouxe, e dizer para eles que a gente vai sair dessa muito melhor e que depois a gente vai voltar à vida normal e que eles vão ser crianças ainda melhores. Um abraço, tchau, tchau.